um horário muito bom também, né? Não, aqui Então, para mim é um horário mais tranquilo esse. então beleza, eu vou me apresentar. Depois você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindos sempre ao podcast. Meu nome é Lourenço Frasato, estamos aqui com a Alessandra Lizari. Se apresenta para o pessoal, fala o que tu faz e quem que você é. Bom, primeiro quero agradecer, né, o convite, porque eu sou terapeuta, especialista em TDAH, e quando você me fez o convite, eu prontamente aceitei, sem nem ver, né, se eu tinha agenda para isso e tal, depois que eu fui ver, porque é uma missão de vida para mim, né, ajudar famílias que lidam com esse transtorno, né? Então, hoje a gente tem uma comunidade que chama Comunidade TDAH Não é Bicho-Papão, onde eu auxilio as mães e pais, na verdade, para como a gente conseguir eliminar os sintomas do TDAH dentro de casa, sem o uso de medicação, sem aquele aparato todo que a gente costuma ter, né, de médicos, psicólogos, etc. Eles são importantes, mas a gente consegue também ter uma alternativa aí para realmente eliminar os sintomas. Então, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Legal, mano. Esse do TDAH não é bicho-papão, eu já vi post de vocês, mano. Eu já até compartilhei e tal. Até por conta que eu tenho, né? Eu gosto de passar essa coisa do TDAH para as pessoas. Então, a pergunta é, como identificar o TDAH numa criança? Como é que faz e para onde levar? Legal. Essa é uma pergunta bem importante e que gera muita dúvida, né? Porque tem muitas mães que chegam para mim e falam assim, Alê, levei meu filho e na primeira consulta o médico falou que ele tem TDAH, né? Isso não deveria acontecer. A gente deveria fazer uma investigação um pouco mais minuciosa, porque eu preciso entender que o TDAH, essa desatenção e essa hiperatividade, eles são sintomas. Então, a gente entende, na verdade, hoje o TDAH como sendo uma síndrome. Ele é um conjunto de sintomas. E de onde vem? Pode vir por diversas razões. Pode vir por uma deficiência nutricional, falta de algumas vitaminas mesmo, vitamina D, vitamina C, causa, né? A falta dessas vitaminas causa a desatenção, por exemplo. Ela pode vir por um mau funcionamento do cérebro, por uma deficiência anatômica. Então, eu preciso fazer alguns exames de imagem para saber se eu não tenho nenhuma deficiência nesse sentido, né? Anatômica mesmo, física mesmo, no cérebro da criança. Eu preciso fazer uma avaliação neuropsicológica para saber exatamente aonde ela tem dificuldades, porque às vezes parece uma coisa e é outra. Facilmente eu consigo confundir os sintomas de desatenção e da hiperatividade com sintomas da ansiedade, por exemplo, com sintomas de uma depressão. E eu preciso, então, fazer essa avaliação para saber realmente de onde vem, se é mesmo desatenção, se é mesmo hiperatividade, né? Para que eu possa propor um tratamento individualizado, né? Para aquela criança ou para aquele adulto, porque adulto também tem TDAH, né? Se não é tratado na infância, a gente vai levando isso aí até tratar, né? Sim, sim. E o TDAH, ele é hereditário, né? Ou nem todos os casos são. Por conta que, pelo que eu já pesquisei, né? O TDAH, ele é hereditário, vem de pai para filho. Mas, às vezes, parece que tem casos que não é assim que funciona. Então, como que é? Todos os casos são hereditários ou não? Vamos entender o que é hereditário, né? Tá passando ali de pai para filho, mas pode passar do avô para o neto, do tio para o sobrinho. Por quê? Porque eu estou falando de uma carga genética que vem da família, não necessariamente do pai e da mãe, né? Como acontece com os gêmeos, por exemplo. A gente não vê pular gerações? Isso também pode acontecer com o TDAH. Mas o fato de eu dizer, né, que ele é hereditário, eu só estou dizendo assim, olha, tá passando a informação genética. Porém, no pai e na mãe, essa carga genética pode estar inativa, por exemplo, e na criança vir já com esses genes ativados, né? E a gente vê muito isso acontecendo agora, aumentando-se os casos de TDAH, não é só porque a gente está conseguindo diagnosticar com mais facilidade, é porque realmente está aumentando, né? Por quê? Porque a gente vem, na verdade, ao longo das gerações, ativando alguns genes deficientes,
por conta de um ambiente, né, emocionalmente instável, e principalmente aqui no Brasil, né, a gente vê muito isso, as estatísticas falam que antes da pandemia a gente já tinha 85% da população sofrendo de algum transtorno emocional. Depois da pandemia, para quanto será que foi? Quase 100% aí, né? Então, quase todo mundo tem alguma questão emocional para resolver. E a gente foi ativando esses genes com o nosso ambiente, porque eu preciso entender que não é só a genética que determina o aparecimento de qualquer transtorno ou qualquer doença. É o que a gente chama de epigenética. A epigenética é o que o meu DNA expressa de fato. Existe uma informação ali, né, no DNA, mas é o ambiente que eu vivo, tanto emocional quanto as coisas que eu me exponho, né, medicamentos, toxinas, alimentos, né, tudo aquilo que eu estou me envolvendo, aquilo vai despertar os meus genes ou não. Por isso que a gente consegue falar em eliminação dos sintomas do TDAH. Não que vai deixar de estar ali no gene, ele vai continuar ali. Mas se eu controlo esse ambiente, eu também consigo controlar os sintomas. Não sei se eu consegui ser clara na minha Não, foi. E, cara, uma coisa, você falou aí de medicamento, eu queria saber o que você acha dos medicamentos do TDAH? Por conta que eu tomava, né? Eu tomava quando pequeno, mas daí eu deixei por conta que parecia que, tipo assim, todos os meus sentimentos saíam do meu corpo apenas para eu prestar atenção. Isso é muito ruim. Eu já vi que várias pessoas que têm TDAH já passaram por isso. Então, eu queria a sua visão. O que você acha disso e por que isso acontece? Tá. É importante eu falar aqui também que eu também sou farmacêutica, né? Além de terapeuta, na verdade, a farmácia legal. foi a minha primeira formação. E lá na farmácia, eu trabalhei 6 anos nessa área, na indústria farmacêutica, né? Então, no desenvolvimento também de novos medicamentos e no controle de qualidade desses medicamentos. E lá, nessa experiência e na própria faculdade, eu comecei a ver que, poxa, na verdade, eu tinha entrado para a faculdade para conseguir ajudar as pessoas a resolverem os problemas delas, né? Falando, poxa, se você tomar esse remédio, você vai sarar disso. E lá eu vi que, na verdade, as coisas não são bem assim. Os remédios, eles têm uma função importante, eles ajudam sim, mas pontualmente. Eles resolvem, no caso do TDAH, né, os medicamentos que são específicos aí, eles vão ter uma atuação muito específica na parte da concentração. Porém, eles têm efeitos colaterais como esse que você mencionou, né? Parece que, poxa, eu me despi de mim, né? Eu não sou mais eu, mas eu estou prestando atenção, né? Ele está cumprindo ali a função dele. Só que ele pode exacerbar muito a questão da ansiedade, da hiperatividade, né? E isso está na própria bula dos medicamentos. Então, aí às vezes o médico fala assim, não, mas a criança ela tem a desatenção, mas ela não tem a ansiedade. Não existe isso, gente. A ansiedade ela está extremamente relacionada com o TDAH. Por quê? Porque é o mesmo ambiente que proporciona a ansiedade e que proporciona a hiperatividade. Então, não tem, assim, nem criança, nem adulto que tenha o TDAH e que não sofra com a ansiedade, né? Não tem. Às vezes é algo controlado, às vezes é muito pouco e a gente nem consegue muitas vezes perceber, né? Por isso que quando as mães entram na comunidade, a primeira coisa que a gente começa a fazer é começar a observar mais a criança. Começar a fazer esse pai e essa mãe, de fato, conhecer a criança, que eles não conhecem. E aí eles começam a perceber, puxa, realmente tem ansiedade. Tem isso, tem aquilo. Puxa, não sabia de um monte de coisa acerca do meu filho, né? Então, os medicamentos, eles ajudam sim, pontualmente, mas eles podem trazer vários efeitos colaterais e, num longo prazo, ele não vai mais funcionar. Por quê? Porque o nosso organismo, ele se acostuma com aquilo. E é por isso que o médico, ele vai aumentando a dosagem. Quando chega na dosagem máxima, ele faz o quê? Ele muda de medicamento, né? Ele não tem outras ferramentas, ele não aprendeu outras ferramentas. Então, ele vai mudando, ou ele vai acrescentando. E quando a gente fala de criança, principalmente, eu vejo muito isso acontecer, principalmente com as minhas alunas, e a gente já tem mais de 800 mães que passaram pela comunidade, então não são poucas pessoas, né, que a gente já ajudou ali.
um dos sintomas que costumam aparecer como efeito colateral da Ritalina, por exemplo, é a agressividade. E aí o médico, ele acha o quê? Que a criança está desenvolvendo um transtorno opositor. E o que ele faz? Ele prescreve outro medicamento, uma risperidona, por exemplo, para acalmar a criança. E aí, quando a mãe vai perceber, a criança está tomando 5, 6 medicamentos. E não está resolvendo o problema de fato. Né, gente? Eu já até esqueci do problema original, porque é tanta coisa, né? Não sei se você passou aí por isso também. Cara, assim, no meu caso, eu só me despir do meu corpo mesmo, era só sair minha alma e tal. E eu tomava uma dose muito grande, tá ligado? Por conta que o médico recomendou, e eu achei isso péssimo. E daí, quando eu deixei de tomar, eu ficava com aquela coisa de, cara, agora eu tô burro, sabe? Agora eu tô burro. E tem isso também, né? Tem a coisa do vício. E eu acho que é muito importante alertar, né, os pais sobre isso, sobre essa coisa de dar e o filho acaba se viciando. Eu acho que é muito importante, por conta que ninguém fala disso, né? Isso é muito triste. E os próprios médicos, eles entendem que o medicamento ele não vicia, né? Ou eles foram instruídos assim, porque é importante, gente, a gente ressaltar duas coisas. Primeiro, o médico ele não tem um conhecimento profundo sobre os medicamentos. Ele é orientado na faculdade o quê? Ele sabe dar o diagnóstico. O médico é a pessoa que melhor vai conseguir dar um diagnóstico. E ele aprende na faculdade o quê? Para esse diagnóstico, eu tenho esse medicamento. Para esse diagnóstico, eu tenho esse medicamento. Mas como ele não tem um conhecimento profundo sobre como esses medicamentos atuam realmente no organismo, o que acontece? Ele fica refém das informações que ele recebe do laboratório. E o laboratório vende o que para ele? O que for necessário vender para que ele prescreva aquele medicamento, né? Então, assim, ele fica refém muitas vezes porque ele nem tem tempo, né? A gente sabe como é a saúde no Brasil. Os médicos muitas vezes são sobrecarregados, eles atendem 1 milhão de pessoas por dia, aquelas consultas rápidas para conseguir o ganha-pão deles. E eles não têm tempo, muitas vezes, de ir atrás, de se informar, de se atualizar, e ficam refém, então, né, do que os laboratórios estão informando. E por conta disso, eles acham que a medicação não vicia, né? Só que eu preciso entender que são psicotrópicos. O que é um psicotrópico? Ele está agindo diretamente no meu sistema nervoso central. Tanto que a Ritalina mesmo, ela é comparada à cocaína, porque ela é uma anfetamina, é a mesma base farmacológica. E ela pode causar os mesmos danos no cérebro se usada a longo prazo. Se usada a curto prazo, não. Mas se usada a longo prazo, sim. Então, eu preciso ter em mente que quando eu entrar com a medicação, isso precisa ser pelo menor tempo possível. E não é o que acontece, né? O médico prescreve a medicação e o pai e a mãe ficam confortáveis falando, achei a solução. A criança está concentrada, resolvi o meu problema. E a gente estaciona nessa solução. Só que quando chega na adolescência, o que acontece? Não quero mais tomar. Eu quero controle sobre mim. Eu não quero mais os efeitos colaterais desse medicamento. Eu não quero mais sentir essa dor de cabeça. Eu não quero mais sentir essa dor de barriga. Eu não quero mais perder o controle sobre o que eu sinto. Né? E aí, às vezes, tinha-se um aliado e não tem mais. Sim, eu entendo muito bem. Na minha adolescência foi assim, né? Como que eu posso dizer assim? Eu parei de tomar muito cedo, por conta que minha mãe ela percebeu isso. Então daí ela falou, não, é melhor tirar para ele não se ferrar depois. Mas na minha adolescência foi aquela coisa de, ok, eu não consigo aprender mais nada, sabe? Aquela coisa onde você meio que desiste. Qual é o seu conselho para a criança manter o foco na escola? Por conta que em casa tudo bem, vai ter a mãe lá com ele, né? Mas na escola não, vai ter um professor que não pode parar a aula para ensinar uma pessoa, né? Ele tem que continuar e tudo mais, infelizmente. Então, qual dica que você dá para uma criança para ele conseguir manter o foco? Certo. Eu preciso entender que qualquer pessoa vai manter o foco só naquilo que for interessante para ela. E não é diferente com a pessoa que tem o TDAH. Então, eu preciso, enquanto pai ou enquanto professor, criar estratégias que façam com que aquela criança se interesse pela aula, para que seja divertido, principalmente criança, né? Porque ninguém prende a atenção por muito tempo em algo que tá chato. Nem eu.
que não tem o TDAH, né? Quem dirá quem tem o TDAH? E eu preciso entender uma coisa também. Quando a gente começa essa experiência de que, poxa, só funciona com um remédio, ou às vezes nem com o remédio, né? Porque a gente sabe que tem crianças que nem se adaptam, na verdade, à medicação. E a criança, ela começa a criar aquela dificuldade de aprendizado na escola. E a gente rotula isso como sendo do TDAH, ou mesmo quem não sabe que a criança tem o TDAH, a gente acaba rotulando essa criança como ela tem atraso, ela não sabe aprender, ela é burra. Sim. E a própria criança acaba criando crenças a respeito dela. Entendo. E desde cedo, né? E conforme isso vai sendo reforçado, isso vai piorando muito a autoestima. E vai causando isso que você falou. Poxa, eu acho que eu sou assim mesmo. Eu acho que eu não sei aprender mesmo. E aí eu vou deixando de lado. E eu vou me achando inferior às outras pessoas. E eu vou deixando de ter sonhos que eu tinha. E eu vou começando a viver uma vida que não foi a vida que eu queria ter. Né? Então, existem esses prejuízos para o resto da vida, né? A gente só vai resolver quando? Quando a pessoa cai em si e fala, não, tem que ter uma forma de eu resolver isso, né? E o adulto, ele vai ter essa consciência ou não. Ou ele vai simplesmente se entregar ali para aquele vitimismo ou para aquele conformismo e ele nunca vai resolver aquela situação. Então, quanto antes o pai e a mãe perceber quais são essas crenças que, né, a criança já está criando e fortalecer sempre que possível todos os acertos dela, elogiar, fazer festa, né, reforçar qualquer avanço, qualquer acerto mínimo que ela tem ali, para que ela entenda que ela é capaz sim de aprender. A criança com TDAH, ela não tem, na maioria das vezes, uma deficiência intelectual, muito pelo contrário. As estatísticas mostram que quem tem TDAH tem um QI acima da média, normalmente. A não ser que venha associado aí realmente uma deficiência intelectual, às vezes pode vir um DEPAC junto, né? Uma deficiência no processamento auditivo, que aí eu preciso entrar com uma fonoaudióloga para poder resolver isso. Às vezes vem associado com uma dislexia, né? Tudo isso vai influenciando, mas quando não tem nenhuma dessas comorbidades, normalmente a criança com TDAH ela é mais inteligente. E por que ela não consegue expressar essa inteligência? Cara, eu não consigo expressar, mas por conta da minha falta de atenção mesmo, tá ligado? Por conta que, assim, eu tô lá e eu tô me expressando muito bem, só que ao mesmo tempo eu consigo imaginar várias formas de falar, tá ligado? E daí eu acabo não falando nada. É assim que funciona. O que você acredita sobre você, sobre a maneira como você se comunica? Cara, hoje em dia é muito bom. Hoje em dia eu tô muito bom, muito bem. Eu acredito que o podcast me ajudou muito, por conta que eu sempre fui muito comunicativo. O problema foi mais na parte de me expressar. Eu sempre fui ótima em comunicação, me expressar é muito ruim. Até por conta que eu tenho um problema, eu tenho complexo de inferioridade, tá ligado? Desde quando eu era pequeno. Muito por conta que eu sempre me achei burro demais. Então, quando eu ia falar com a galera, eu acabava gaguejando muito, por conta que eu achava que ninguém me levava a sério. Mas depois de adulto, eu fui melhorando isso e eu acredito que a galera que tá ouvindo também, pô, se expressa muito bem. Eu também sou escritor, sabe? Então isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito. Escrever me ajudou bastante. Legal. E é muito bom. E qual é a sua dica, tipo assim, pra galera se expressar melhor? Por conta que, né, você lida com muita criança, com muita pessoa que quer se expressar, mas não consegue. Então, qual é a dica que você dá? Eu quero ouvir a sua opinião agora. Qual é a dica que você tem? Bom, vamos lá. A gente poderia colocar isso aqui para qualquer situação, na verdade, para qualquer dificuldade que as pessoas com TDAH tenham. Não só de comunicação, mas a de relacionamento com outras pessoas, dificuldade de até mesmo concentração, né? Que é algo inerente aí do próprio TDAH. Qualquer dificuldade, o que eu preciso? Eu preciso entender a causa disso. Então, o autoconhecimento nesse processo de avanço e de eliminação dos sintomas, ele é extremamente importante. Eu preciso me conhecer, porque eu falar que eu tenho TDAH é só uma pequena parte de mim. Eu sou todo um contexto, né? E tem lá o TDAH junto desse contexto. Mas eu tenho um histórico de vida, eu tenho toda uma experiência. Eu preciso me conhecer.
entender quais são as minhas dificuldades, as minhas limitações, mas também os meus pontos positivos. E eu entendendo da onde vem cada dificuldade, eu trato isso pontualmente. E eu trato isso não como sendo o TDAH, eu trato como sendo parte de mim. Eu prezo muito por um tratamento individualizado, né? E a gente tirar os rótulos. Eu atendo muitos pacientes TDAH, adulto, eu atendo autistas, eu atendo borderline, e a primeira coisa que a gente combina, né, no atendimento é, olha, vamos tirar os rótulos? Quem é você por trás desse rótulo? Né? E só da gente tirar esses rótulos, muitas crenças já caem por terra. Falam, não, realmente, eu não sou só isso. Eu sou muito mais do que isso. Então, eu entender a causa, o que me leva à desconcentração? O que me leva à dificuldade de comunicação? Preciso entender a causa. E para cada pessoa isso vai ser diferente. Mesmo no caso da concentração, para cada pessoa que tem o TDAH, isso vai ser diferente. Por quê? Lembra que eu me concentro no que eu gosto de fazer. Se eu gosto de desenhar, por exemplo, eu posso desenvolver um hiperfoco no desenho, mas não conseguir me concentrar na aula de matemática. Já criança que gosta de matemática, ele pode ir super bem, não ter dificuldade de concentração na aula de matemática, mas ter uma baita dificuldade na aula de português. Então, eu preciso entender a causa. E uma vez que eu entendo a causa, eu consigo ter estratégias para resolver a causa. E aí eu consigo eliminar o problema pela raiz. E uma das coisas que eu acredito que uma criança ou qualquer pessoa que tem TDAH tem dificuldade é explicar, porque todo mundo tem os mesmos sintomas que uma pessoa de TDAH tem. Então é muito complicado explicar, né, mano? Ó, TDAH é a falta de atenção, daí a pessoa vai lá e fala, pô, eu também tenho falta de atenção. Então, será que eu tenho? Então, como que faz para explicar para alguém que você tem TDAH? Por conta que é muito difícil, sabe? Eu explico, eu tenho falta de atenção, mas eu tenho 2 vezes mais do que você. É assim que eu explico. Então, eu tô explicando certo ou não? Pode ser que sim. Eu acho que a melhor maneira de eu explicar é eu realmente falar como eu me sinto e a real dificuldade que eu tenho. Então, assim, poxa, eu tenho uma dificuldade de me concentrar, mas é uma dificuldade que eu não consigo controlar. Diferente de uma pessoa que não tem o TDAH. Ela pode estar desconcentrada por alguns momentos, de repente porque ela está com a cabeça cheia de problema, mas se ela der uma esvaziada na cabeça, ela vai conseguir se concentrar. Né? A pessoa que tem o TDAH, ela tem uma dificuldade maior. E eu consigo explicar da maneira como eu me sinto. Né? E aí cabe a outra pessoa também usar da empatia dela, né, para compreender as nossas diferenças, né? Mas algo muito importante que eu queria ressaltar aqui é que eu acompanho alguns grupos, né, de TDAH, mais a nível de pesquisa mesmo, né, para eu entender como os adultos, né, que têm o TDAH, como que eles pensam, como que eles se comportam. Eu faço muitas pesquisas, né? Inclusive eu encontrei essa solução, entre aspas, para o TDAH nas minhas pesquisas, né? E eu vejo muitas pessoas tentando encontrar soluções externas, né? E a solução, ela nunca vai ser externa. Eu posso ter recursos externos para me ajudar, como o uso do medicamento, mas a solução, ela sempre vai estar aqui dentro, né? Então, é extremamente importante que quem tem TDAH faça terapia, né? E quem quiser entrar em contato, também, né? Fica à vontade para entrar em contato. Quando eu loto minha agenda, eu passo para alguma monitora da comunidade, né, atender, e a gente sempre vai conseguir atender aí quem precisa de ajuda. Mas é extremamente importante, porque nós temos 2 pilares para a gente eliminar os sintomas do TDAH, que é o emocional saudável, que aí eu consigo controlar, mesmo tendo a desatenção, eu consigo controlar tudo que a desatenção me causa. E a parte da alimentação, né? Que é um ponto importante para a gente conseguir substituir aí os medicamentos, né? Que é algo natural, sem contraindicações, sem efeitos colaterais e que tem um resultado maravilhoso também para ajudar aí na produção da dopamina, né? Que acaba faltando para quem tem o TDAH. Mano, eu acho que terapia, assim, é bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo tem que ter.
existe uma, vamos dizer assim, uma estatística de quantas pessoas podem ter TDAH e não foram diagnosticadas ou não teve? Ou não tem? Na verdade, nós não temos essa estatística, porque quando a gente não tem o diagnóstico, a gente não consegue ter esse número, né? Mas existe uma previsão, na verdade, essa previsão, ela foi dada há alguns anos, que a gente aumentaria para cerca de 50% da população em 2022. Nós já estamos, né, em 2022, não sei se atingimos esse nível, esse número, porque ainda não temos novas pesquisas, mas essa pesquisa de alguns anos atrás, ela mostrou assim, em 2022, existe uma probabilidade de a gente ter 50% das crianças, dos novos nascidos aí, né, com algum traço de autismo. E ainda na medicina, a gente entende que o TDAH, ele está dentro do espectro autista. Ele não é o autismo propriamente dito, ele está dentro do espectro autista. E não é à toa que a gente vê crescer muito, né, o número de casos de autismo e o número de casos de TDAH. E são dois transtornos muito relacionados. A gente tem, dentro da própria comunidade, que a gente tem quase 1.000 pessoas ali, com, né, diagnóstico, nós temos quase 50% dos casos associados com o autismo, algum grau de autismo, né? E os outros 50% não. Tem normalmente outras comorbidades, como o transtorno opositor, uma dislexia, né? O próprio DEPAC, enfim. Então, nós não temos números, né? Mas a gente sabe que aumentou muito. A última estatística que a gente tinha é que 6% das crianças apresentavam o TDAH. Mas é só você entrar numa sala de aula hoje que você vê que é muito mais, né? 6% seria uma criança a cada 12. Mas hoje, se você entra numa sala que tem 12 crianças, você pega pelo menos 2, 3 ali que tem o TDAH, né? E é importante ressaltar também, gente, que agora se tornou lei o acompanhamento, né, nas escolas para a criança que tem o TDAH. Mas que isso não seja também uma muleta, né, para a gente se apoiar e não resolver o transtorno. A gente deve, sim, exigir o profissional lá para ajudar a criança, mas a gente deve buscar meios também de ajudar o nosso filho por fora e sabendo, né, principalmente, que existe uma solução, né? Eu tenho muitos posts aqui que falam sobre a questão alimentar, e a gente tem um protocolo, né, alimentar para a gente fazer essa intervenção. Então, tem um monte de coisa aqui, quem quiser, né, dar uma verificada aí nos posts, né? Se quiser chamar no direct também para saber mais, enfim. Resolver a causa, né? Não se contentar só em ficar limpando a ferida, né? Resolvendo a consequência. Vamos na causa, que aí a gente consegue resolver, de fato, o problema. Tem muita pessoa que tem TDAH e, tipo assim, ela fala, pô, eu tenho TDAH, só que eu não vou pegar o meu diagnóstico. Por exemplo, eu conheço muita gente, mas muita gente mesmo, que fala, mano, se eu não tiver o diagnóstico, eu não tenho. Então, eu queria saber o que falar para essas pessoas, entendeu? Pergunta que é muito difícil, a pessoa está convencida a não ter o diagnóstico, ela acha que não vai afetar muito a vida dela, nem nada. Então, o que eu falo para essas pessoas? Sabe, o que falar para convencer elas a pegar o diagnóstico? Bom, a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado, certo? E a gente não deve sofrer com quem não quer essa ajuda, né? A gente oferece ajuda, quem não quer, tá tudo bem. Mas eu preciso entender que também existem níveis, né, dessa desatenção e dessa hiperatividade. Será que isso realmente incomoda essa pessoa? Porque se não incomodar, não vai ser algo que ela vai atrás para resolver, entende? E aí, de fato, o diagnóstico não vai resolver nada para ela. Então, eu preciso entender se isso é algo que ela quer resolver ou não, ou se ela tá de bem, né, lá com o TDAH dela. De repente, ela encontrou estratégias para vencer, né, a procrastinação, que é muito comum no TDAH. Ela encontrou estratégias para ela se lembrar do que ela precisa se lembrar. Ela encontrou estratégias para vencer a hiperatividade dela. E para ela tá tudo certo, né? Então, eu preciso usar aqui da minha empatia, saber se ela realmente quer resolver isso mais a fundo ou não. E se ela não quiser, tá tudo bem. E você já se deparou com muito mito sobre o TDAH, né? Um monte de gente, assim, falando que acha, mas errado, ou alguma coisa duvidosa também, alguma coisa do tipo.
E eu queria saber, você que trabalha com isso e tudo mais, quais são os mitos que a gente mais escuta sobre TDAH? Eu acho que o maior mito, né, que a gente escuta é que a criança com TDAH ela não consegue aprender. Uhum. É um grande mito, né? É basicamente o que a gente está falando aqui até agora. A criança ela consegue aprender sim, mas talvez ela precise ter consciência de que ela vai ter que se esforçar mais do que as outras, né? E eu criar essa consciência na criança desde cedo. Eu vejo muitas mães que escondem o diagnóstico dos filhos, né? Eu entendo que cada um tem o seu pensamento, né, o seu conceito, mas o meu conselho sempre é que a gente seja o mais claro possível com a criança, desde cedo, né? Mostra para ele que, olha, existe esse problema, só que esse problema, ele não pode ser uma muleta para nós, e ele não pode ser impeditivo de você fazer qualquer coisa que você quiser fazer. Você é tão capaz quanto qualquer outra criança. Mas, poxa, você tem essa e essa dificuldade. E aí, como nós vamos fazer para que você supere isso? Né? Acho que esse mito do aprendizado, ele acaba trazendo a ideia de que daquele conformismo, né? De que, poxa, meu filho não consegue mesmo aprender, então vou me conformar com isso. E quando eu me conformo, eu levo a criança a se conformar com isso também. E aí vem aquelas crenças negativas que levam, né, a uma baixa autoestima, e a baixa autoestima pode levar para diversos outros caminhos, ansiedade, depressão. A gente vê, né, inclusive, existe uma tendência maior de quem tem o TDAH de entrar no uso de drogas ilícitas, né? Por que tudo isso? Porque a gente não está resolvendo a causa lá do problema. E a gente está encarando ele como se fosse, poxa, um bicho-papão. Ele não é um bicho-papão, né? Como a gente diz por aqui. Uhum. E, cara, então é assim, mano. Assim, pra quem tá ouvindo, quanto mais cedo você ter o diagnóstico e ainda falar pro seu filho e tal, melhor e mais rápido a adaptação dele à vida com TDAH e tudo mais. Eu sou diagnosticado desde os meus 5 anos de idade. Então eu já sei como viver com isso, mano. Eu não faço ideia como é viver sem, tá ligado? Eu não sei como é viver sem. Pra mim, o normal é com TDAH e é isso, entende? Pra mim é isso. Pra mim, quem presta atenção é Deus, tá ligado? Pra mim, quem presta atenção é Deus. Mas, pra mim, foi importante, por conta que eu me adaptei muito mais rápido, muito melhor. Minha mãe, ela sempre falou pra mim, ó, você tem TDAH e tudo mais. E é uma coisa importante tu falar pro seu filho que tu tem e tá com ele na jornada dele, por conta que a coisa mais importante para quem tem TDAH são os pais, sabe? Os pais, os professores e o apoio. E também, essa é uma pergunta. O TDAH funciona como, tipo, você quer ter a recompensa mais rápida? Tipo assim, tu faz uma atividade e quer ter a recompensa imediata? Seria assim que funciona? Por conta que minha mãe, ela sempre me descreveu desse ponto, basicamente. Ter uma recompensa imediata. Isso pode acontecer sim, porque, na verdade, eu entendo, o TDAH, ele acontece por uma baixa produção de dopamina. A dopamina é o nosso hormônio da recompensa, né? Então, assim, se eu tenho pouca, eu preciso aumentar as minhas recompensas. E talvez pelo modo como a sua mãe criou você, te dando recompensas externas, que é extremamente positivo, tá, gente? No caso da criança com TDAH, porque ela não tem o sistema de recompensa interno dela funcionando corretamente. Então, eu preciso de estímulos externos, nesse caso, recompensas, para que ela queira realizar aquela tarefa e receber a recompensa, né? Só que eu preciso tomar um cuidado também com isso, de que essas recompensas sejam estabelecidas aí de forma saudável para a criança, né? Então, a gente fala muito em entender quais são as linguagens do amor da criança. Já ouviu falar nesse termo? Não exatamente, mas eu acho que eu tenho uma ideia de como é que funciona. Tipo, você saber basicamente o que a criança gosta, não é? Isso, como que ela se sente amada, né? Então, a gente tem 5 linguagens do amor aí, e, poxa, cada pessoa se sente amada de uma maneira, e eu posso vincular isso, né, sabendo como que o meu filho se sente
quando eu falo de amado, é se sentir aceito também, né? Que essa questão da aceitação é um dos gargalos que eu vejo aí no TDAH. Que normalmente a criança não se sente aceita, ela não se sente incluída, né? E isso precisa começar dentro de casa. Então, quando eu sei qual é a linguagem do amor do meu filho, eu posso usar isso como recompensa, né? Para as coisas que ele faz de positivo. Às vezes, a criança, sei lá, falou um obrigado, sabe? Quando você foi lá levar um leite para ela. Poxa, elogia esse obrigado. Usa, né? Recompensa ela, por quê? Criança, gente, é tudo igual, tendo TDAH ou não. A criança, ela vai tender a fazer aquilo que ela for mais incentivada a fazer. Se eu só brigo quando a criança erra, ela vai continuar errando porque eu só sei brigar e é, de repente, na briga que ela tem a minha atenção. Agora, se eu elogio, se eu dou um beijo, se eu dou um abraço, cada acerto que ela tem, ela vai tender a fazer mais do mesmo, né? E isso funciona ainda mais para quem tem o TDAH. Mas toda criança, né? A gente incentiva ela a fazer o que é certo, recompensando o que é certo. Cara, quais partes da vida de uma criança com TDAH, tipo assim, pode afetar? Por conta que hoje eu tava conversando com minha mãe, né? Eu falei, pô, mãe, vou conversar com uma mulher lá que fala de TDAH e tal, daí se tu tiver alguma pergunta para fazer. Daí ela falou assim, eu não tenho nenhuma, mas a parte que mais afetou foi o sono e na escola, e é só isso. E eu queria te perguntar se é só isso mesmo que afeta ou pode afetar outras partes da vida de uma criança e tudo mais. Não é só o sono e na escola mesmo. Não, eu acredito que pode afetar outras partes, pelo menos é o que eu vejo acontecer, né, com as mães aqui que eu ajudo, principalmente quando elas chegam para mim já com um filho adolescente ou adulto, né, porque a gente não tem só mães de criança na comunidade, nós temos mães de adolescentes e adultos também com TDAH. E uma das coisas mais prejudicadas são os relacionamentos. Sim, A criança, ela cresce sem muitas referências de relacionamento, porque por conta do TDAH, ela acaba sendo excluída muitas vezes na escola, né? Porque ela é uma criança desatenta, ela acaba atrapalhando a brincadeira, ou quando ela é muito hiperativa, desastrada, ela acaba sendo muito exagerada ali nas brincadeiras dela. Em algum momento, as crianças acabam excluindo ela. E ela acaba sem ter muitas referências, né? De amizades, de troca mesmo, né? E isso afeta extremamente na vida adulta, né? Essa questão dos relacionamentos, tanto homem-mulher, quanto de amizades mesmo, é uma das partes. O sono também. E o sono por quê? Por conta da questão da ansiedade, né? Então, eu preciso aprender a gerenciar toda essa minha ansiedade, a gerenciar as minhas frustrações, que é algo tão difícil, né? Para criança com TDAH. E aprender a gerenciar, na verdade, todas as minhas emoções. Eu digo que 50% do tratamento é resolver a parte emocional, né? E quando a gente é adulto, a gente só consegue isso através do autoconhecimento. E eu posso conseguir, na verdade, esse autoconhecimento de diversas formas, né? E a terapia é uma delas. E você acha que tipo assim, eu conheço muita gente que descobriu que tem TDAH agora, né, com 20, 25 anos, 30 anos. Tu acha que é muito fácil uma pessoa de 30 anos lidar com isso após o diagnóstico ou não? Por conta que a pessoa já vai ter uma vivência, né? A pessoa já vai ter uma vivência, ela sabe como se adaptar. Então, tu acha que fica muito mais fácil para ela ou vai dificultar mais ainda? Ela sabendo Eu dessas acho coisas que é tudo mais. mais fácil a gente lidar quando a gente sabe de onde vem, né? Isso acontece muito com as mães que entram na comunidade. Elas entram por causa do filho, e aí, em algum momento, elas descobrem que elas também têm. E aí, é como se caísse uma ficha, né? Fala, poxa, tá aí a explicação. Por isso que eu não conseguia fazer tal coisa, por isso que eu ia mal na escola, por isso que eu era expulsa da escola, por isso que eu não tinha amigos, né? E aí elas começam a correlacionar. E eu vejo isso como algo libertador, na verdade, né? Então, eu já sei a causa, e como elas estão em tratamento com o filho, elas acabam aplicando o tratamento para elas também, né? E quem não tem nenhum tipo de tratamento aí para o filho, é importante que tenha, né? E para si próprio também, porque
mesmo quando a gente fala de terapia para o TDAH, gente, é extremamente importante que a criança que passa em terapia, os pais passem também. Não adianta eu fazer terapia só com a criança. Na verdade, foi assim que começou a comunidade aqui, né? Quando eu percebi isso. Eu atendia as crianças e eu via que só o atendimento até tinha um avanço, mas não tinha um resultado duradouro. Rapidamente a criança perdia aquele aprendizado, não conseguia manter as habilidades que ela desenvolvia ali no consultório, e conversando com as mães foi que eu percebi a dificuldade que a mãe tem em casa e que o pai tem em casa de dar continuidade disso lá dentro de casa, né? Então, eu conseguia ensinar, por exemplo, no consultório para a criança ter empatia, que é algo também difícil na criança com TDAH. Porque por conta da impulsividade, muitas vezes ela não consegue perceber o outro, né? E ela não consegue usar da empatia. E eu conseguia ali no consultório, em uma ou duas sessões, fazer ela entender esse negócio e aplicar comigo, né? Com a tia Alessandra lá. Só que chegava em casa, não fez a lição da escola, ou recebeu um bilhete na agenda, a mãe já vinha, né, brigando e não usando da empatia. Aquilo não fazia o menor sentido na cabeça da criança, né? E aí foi aí que eu comecei a orientar as mães e deu tão certo que eu parei de atender as crianças. Eu falei, não, eu só atender as mães e os pais já foi suficiente. A mãe e o pai mudavam o comportamento em casa e o comportamento da criança mudava também, né? Associado a toda a questão alimentar que eu acabei descobrindo depois, né? Depois de um ano que a gente já tinha aí a comunidade, mas de fato os pais precisam também ajudar aí nessa questão. Uhum. Falta 5 minutos para acabar, então vamos usar esses 5 minutinhos aqui só para fazer umas perguntas sobre você mesmo. Então, cara, por que você resolveu trabalhar com TDAH? Entendeu? Por que você, tipo assim, fez um perfil para ajudar pessoas com TDAH? Porque, tipo, no começo para você foi fácil ou não? É que a gente sabe que lidar um pouquinho com adultos, né, pode ser complicado. Então, como é que foi para você? Na verdade, na minha primeira turma de mães, né? Eu falo muito mães, gente, porque mais é a mulher que acaba se envolvendo nessas questões das dificuldades da criança, né? Você sabe, você até agora não me falou do seu pai, você falou da sua mãe. Sim, sim. Então, assim, é a mãe que está mais presente ali, não tem jeito. É claro que o pai tem a sua parcela de responsabilidade, né? Mas quando eu formei a minha primeira turma de mães, ela não era específica para TDAH, né? Ela era para qualquer mãe que quisesse ajudar as crianças, né, com qualquer dificuldade em casa. Só que nessa primeira turma, eu tinha uma aluna muito especial, que era a minha irmã mais velha. Ela tinha, nessa época, os meus sobrinhos estavam com 9 e 13 anos, e eles davam um trabalhão para ela, né? Eu falei, vem cá, vamos participar, eu vou fazer a primeira turma de mães, e eu vou ajudar vocês a construir um emocional saudável no filho de vocês, porque funciona muito mais eu trabalhar com vocês do que com as crianças. E ela topou, falou, vamos lá, né? Vamos aprender esse negócio aí. E ela teve um resultado incrível. Ela conseguiu eliminar em 3 meses toda a questão da desobediência, dificuldade no estudo que eles tinham, tremenda. A harmonia, né, dentro de casa, ela gritava demais, ela praticamente eliminou os gritos, né? E quando a gente chegou no final dos 3 meses, que era o período proposto lá, né? Foi que ela resolveu, na verdade, revelar que as crianças tinham TDAH. E eu, como tia, e eles já tinham 9 e 13 anos e eu não sabia, né? Então, assim, aquilo me frustrou demais, porque, poxa, eu era tia, né? Eu não era só a professora dela ali. E, na verdade, ela acabou falando que as crianças tiveram um diagnóstico desde muito cedo, suspeita, né, dela própria que existia algo errado, desde os 3 aninhos, né? Petra era muito hiperativo e com 5 anos ela começou a passar no médico, o médico já suspeitou do TDAH, com 7 anos veio o diagnóstico, veio medicação e eu não sabia nada disso. Falei, não, pera lá, tem algo errado aqui. Por que eu não sabia de tudo isso? E ela falou que ela tinha vergonha, que ela tinha medo de não ser compreendida, como de fato não era. Medo de julgamento, né? Porque naquela época as pessoas não entendiam muito bem. Hoje meu sobrinho está com 17 anos, né? E ele tinha 13 na época. Mas
Quando eu percebi essa realidade, aí outras mães da turma revelaram que as crianças também tinham o TDAH. Eu falei, não, então para tudo e eu vou descobrir como a gente vai resolver esse negócio. Aí eu fui começar a estudar de fato sobre o TDAH, porque o meu conhecimento até então era muito superficial. Estudei, né, dediquei mais de 2.000 horas aí estudando pesquisas científicas através, né, tentando encontrar realmente uma solução. Foi quando eu conheci uma moça não, né, uma jovem senhora, que ela tem o TDAH, o filho tem o TDAH e o transtorno opositor e autismo, e ambos sem nenhum sintoma. Falei, opa, o que você está fazendo aí que eu não estou fazendo daqui, né? E era a questão alimentar. Tanto que é ela quem auxilia, né, dentro da comunidade com toda a questão alimentar. Ela é nutróloga, é geneticista hoje também, e ela criou esse protocolo alimentar que primeiramente era para ela e para o filho dela. E deu tão certo, né, junto com toda a parte emocional ali, que ela também já conduzia. E eu falei, vamos nos unir para a gente levar isso para mais gente, né? E tem funcionado muito bem. As mães conseguem eliminar 86% dos sintomas em 90 dias, né? E sendo persistente aí ao longo de 6 meses, 1 ano, a gente consegue resolver tudo isso. Uhum. Cara, a última pergunta que eu acho que é tipo, bastante interessante, bastante importantíssimo. A partir de qual idade que a gente pode perceber o TDAH na criança e tudo mais? Tipo, você falou 3 anos, sabe? 3 anos é um pouco difícil, né? É bem difícil de identificar. Então, a partir de qual idade, assim, a gente pode determinar que criança pode ter TDAH ou não? Na verdade, depois dos 6 anos é que isso vai ficar mais evidente, né? Por quê? Uhum. Porque está na fase de alfabetização, lá na escola, e é onde vem a maior dificuldade. E é só depois dos 5 anos que a gente termina de formar o nosso sistema nervoso, né? Então, só a partir desse momento que eu posso, entre aspas, né, exigir ou esperar que a criança realmente controle todos os seus impulsos, né? E que ela consiga ter esse autocontrole da hiperatividade, que ela consiga se concentrar também. E a partir desse momento, se ela não consegue fazer isso, eu falo, poxa, tem realmente algo para investigar aqui. Mas tem crianças que isso é tão acentuado, né, como era no meu sobrinho, que ele era aquela criança que literalmente a gente pegava ele em cima do lustre. Poxa, a gente começa a suspeitar desde cedo, né? Então, assim, eu tenho mães também na comunidade com crianças de 2, 3, 5 anos. Não tem diagnóstico. Mas quando elas começam a modificar a alimentação, isso por si só já traz um resultado. Então, assim, não sabemos ainda se tem ou não, mas já está resolvendo o problema mesmo antes de saber o nome. Ah, mano, então é isso, pô. Cara, muito obrigado por ter aceito. Espero que tenha valido seu tempo. E, mano, então fala pra galera suas redes sociais e daí a gente acaba por aqui. Bom, valeu sim, né? Eu acho que toda a oportunidade de levar adiante esse conhecimento é muito válida, porque a gente ainda tem muitos tabus com relação ao TDAH, inclusive o maior deles é achar que não tem solução, né? E tem. Então, deixo aberto aqui, né, o meu contato para vocês. Todas as redes sociais é o meu nome, Alessandra Luizari. Procura no YouTube, no Instagram. Quem for no Instagram, lá no link da bio tem todos os meus contatos, né? E aí vocês conseguem entrar em contato com a gente, saber das soluções aí que a gente tem. E tem muito conteúdo gratuito também, né? Então, tá à disposição aí para quem quiser aprender e realmente solucionar o problema. Então é isso. Muito obrigado. Seu podcast sai amanhã ao meio-dia. Te mando tudo que precisar. Então é isso. Muito obrigado mesmo e tenha uma boa noite.